Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. Hoje, o nosso tema é diversidade e inclusão nas organizações. Segundo a pesquisa OrgBR Trends, realizada pela McKinsey, esse é um dos assuntos mais relevantes na agenda das lideranças. Foram ouvidos cerca de 350 líderes em 14 setores. Embora 43% deles avaliem suas companhias como bastante diversas, essa diversidade ainda não atingiu de forma maciça a alta liderança. E se considerarmos todo o espectro da diversidade, diferentes grupos ainda permanecem subrepresentados no mercado de trabalho. O estudo Diversity Matters, também da McKinsey, mostra que apenas 1/3 das empresas da América Latina têm ações ou programas voltados para grupos com condições socioeconômicas menos favoráveis, por exemplo. Diversidade é também um dos temas do B20, grupo de engajamento que conecta a comunidade empresarial aos governos do G20. E neste ano, o Brasil é o país anfitrião desses encontros. E a McKinsey é Knowledge Partner no Actual Council sobre mulheres, diversidade e inclusão nos negócios. Então, para falar sobre esse tema de diversidade hoje, eu recebo aqui no McKinsey Talks a Marina Quental, vice-presidente de pessoas da Vale. Ela vai nos contar um pouquinho como a empresa vem investindo nessa agenda e os resultados que já estão sendo colhidos. Marina, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. É um prazer recebê-la. É um prazer enorme, Mariana, estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né, na nossa sociedade. A Fernanda Maiol, sócia da McKinsey no Rio de Janeiro e líder da prática de pessoas, organizações e performance no Brasil, também participa dessa conversa. Fernanda, é muito bom também te receber mais uma vez aqui no McKinsey Talks. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Então, antes de começarmos, eu quero lembrar a todos que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e em podcast, com especialistas da McKinsey e também convidados. O nosso principal objetivo aqui é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. Então, vamos lá. Fernanda, vou começar com você. A McKinsey tem investigado o amadurecimento desse tema nas organizações brasileiras e o resultado que esses esforços têm trazido para os negócios, também para a sociedade. Qual é a fotografia do momento hoje em relação à diversidade? Como você bem trouxe, né, Mariana? Primeiro que não tem dúvida de que o tema cada vez mais ganha relevância e importância, né? A McKinsey estuda diversidade ou a correlação entre diversidade e performance de negócio há mais de 10 anos. E é muito interessante ver que essa correlação ela só se reforça. Então, a gente hoje tem, né, um banco de dados enorme que mostra que empresas que têm mais diversidade entregam 2 vezes mais resultado financeiro. A gente também vê que os funcionários que sentem que fazem parte de uma empresa mais inclusiva, eles têm 3 vezes mais vontade de ficar nessa empresa e permanecer e 3 vezes mais probabilidade de indicar essa empresa a outras pessoas, né? E a gente também vê o consumidor cada vez mais exigente, né? 80% dos consumidores brasileiros dizem que comprar produtos de uma empresa que se preocupa com o mundo é fundamental na escolha disso. Então, assim, não tem dúvida da relevância, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de desafios, como você trouxe aqui, né? A pesquisa mostrou pra gente 43% dos líderes dizendo que sim, eles percebem um avanço grande nas organizações em relação à diversidade e inclusão, mas quando a gente olha os números de representatividade, ainda tem uma grande lacuna aqui, né? O Brasil tem desafios em relação a grupos, a diversidade socioeconômica, grupos menos favorecidos. Então, quando a gente compara as demografias entre força de trabalho e a demografia da população, a gente vê uma diferença de quase 30 pontos percentuais em representatividade. Então, uma oportunidade muito grande aqui a ser explorada. Mais um tema que eu traria, que a gente observou, é que depois da pandemia, teve uma diminuição no número de investimentos nas ações relacionadas à diversidade e inclusão, e isso chegou até 30%, que é um valor relevante. Isso é interessante, né, que você mencionou. Você tem algum desafio na economia, algum fator externo, a diversidade acaba sendo
das áreas, né, que acaba sendo afetada antes, né? É uma das que primeiro são afetadas. E Marina, agora eu queria entender um pouco da sua experiência. A transformação de uma empresa, especialmente do porte da Vale, não é nada trivial, né? De onde partiu a decisão de embarcar em uma jornada de mudança cultural, que ela é ampla, né? É difícil. E como a diversidade se mostrou um pilar fundamental para a companhia? Não sei se isso que a Fernanda falou reverbera um pouco, ou se teve aí uma história particular que você gostaria de compartilhar. Ficou muito claro para a gente que a gente precisava fomentar na organização, né, o debate de ideias, que as pessoas fossem ouvidas, uma organização complexa, grande, 72 mil empregados, como garantir que todas essas vozes participassem, né, das decisões, das melhores soluções, para que a gente conseguisse chegar a ser uma empresa com foco em segurança e sustentabilidade, que eram ambições, são ambições nossas, né? E para isso, a diversidade e inclusão, ficou muito claro que é uma alavanca super poderosa, porque através da diversidade você passa vários sinais, né, para a organização. Você passa o sinal de que, primeiro, eu não posso ter a diversidade sem ter a inclusão. Isso é uma coisa para a gente falar um pouquinho, porque não funciona. Na hora que você traz a diversidade, se o ambiente não for propício a isso, não funciona. Não funciona e você terá problema. Então, a representatividade de gênero, a representatividade de orientação sexual, a representatividade racial, que existe na organização, mas está, vamos dizer assim, adormecida, né? Não se fala muito sobre isso. Você começa a trazer pessoas de fora, você faz um compromisso público, você tem obrigação também de demonstrar o que você está fazendo para esse compromisso se tornar realidade, né? Ótimo, e você estava falando aí desse processo. O que mais te marcou no processo de iniciar essa jornada e até de ter todos a bordo da liderança e depois cascatear isso, porque não é fácil, né, dirigir um transatlântico e mudar a rota? Eu acredito, aprendi ao longo desse tempo, que a inclusão ela tem dois aspectos, né? Ela é a inclusão estrutural, né? E a inclusão comportamental. Então, estrutural, o que eu quero dizer? Você precisa mexer nos sistemas e processos organizacionais para fazer isso acontecer. Então, você tem que ter uma política. A gente começou com uma política, né? A gente declarou metas. Essa é um aprendizado que, para quem está nos ouvindo aqui, eu acho muito importante. É bastante polêmico, mas nós colocamos, em 2020, meta de diversidade na remuneração variável de todos os empregados da companhia. Alguns empregados até perguntavam, mas eu não sou líder, eu não tenho poder. Não, você tem um poder enorme, que é sobre o ambiente que a gente está. O ambiente não é feito só pela liderança, só pelo time A ou B, é por todos que fazem parte, né? Então, a gente colocou em 2020, continuamos até hoje, e foi parte do sucesso também, são as metas muito claras. E o objetivo da companhia, né? Quais são? Porque isso, né, tem que repercutir o objetivo de como as pessoas são avaliadas, né? Exatamente. Então, assim, as metas, né? A própria avaliação passou a levar em consideração comportamentos, e esse era um comportamento também, de como você lidera a inclusão. Os sistemas dos nossos modelos de seleção, a capacitação das pessoas, né? Vários treinamentos a gente fez, alguns obrigatórios, sobre vieses, sobre segurança psicológica, a importância disso, porque você tem que ter essa base para conseguir chegar no objetivo, né? E, então, estruturalmente, são esses rituais, momentos importantes. Foi em 2019 que nós declaramos esse compromisso público da Vale, que foi o compromisso de dobrar o número de mulheres. A companhia tinha 13% de mulheres. Vamos combinar que não é exatamente o que a gente quer numa empresa desse tamanho, né? Dobrar, chegar a 26%. Hoje a gente está com 24,5%. E a gente reduziu o período que seria em 10 anos dobrar, a gente vai dobrar em 5 anos. E aí, esse foi apenas o início, sabe, Mariana? E foram várias outras metas também que a gente incluiu, como, por exemplo, a questão da população negra em cargos de liderança, que
era ali a nossa dor, né? Porque a população como um todo demográfica, ela estava até melhor representada do que os 56% do Brasil, a gente tem 60 e poucos, mas na liderança era que a coisa não caminhava bem. Então a gente colocou essa meta também. Então são esses temas estruturais, programas de desenvolvimento, de aceleração de carreira para mulheres, para negros. Mexemos nos benefícios também, então a gente passou a embolsar hormonoterapia, enfim. Esse é um pedaço estruturante. O outro é o comportamental, o mindset. É mudar o mindset, e esse é um trabalho que é de todo mundo, né? E é bastante intenso. A gente vê isso muito na pesquisa, assim, a competência de liderança inclusiva, né? Que é uma coisa fundamental para viabilizar tudo isso que você está falando, né? Porque esse é o debate. A gente vê muito avanço, ou vê o maior avanço na questão da demografia, mas ainda um desafio muito grande na questão da inclusão. E a importância de você ter essa competência de liderança inclusiva que permeia toda a sua organização. E aí, né, Fernanda, a gente tem que dar luz a esses exemplos, porque tem aprendizados e desafios também, né, que depois a gente comenta um pouco. Mas como você vê a diferença no clima, no ambiente, na segurança que as pessoas têm para trazer problemas da organização, problemas de negócio, né? Soluções que não foram pensadas, mesmo que elas não sejam, naquele momento, as mais apropriadas, quando você tem uma liderança que, de fato, abraça, que, de fato, reconhece que cada indivíduo que faz parte, não importa, né, que grupo você pertença, a gente está falando aqui também de diversidade cognitiva, geracional, de todos os aspectos, como que isso torna um grupo humano mais forte, né, melhor. E isso reflete melhores resultados e melhor percepção de risco. Enfim, essa combinação é muito poderosa. Ótimo. Vocês acabaram tocando até um pouco na minha próxima pergunta, que era justamente sobre os desafios. Então, eu queria primeiro perguntar à Fernanda o que em termos de pesquisa e de números, apareceu, né, em relação aos desafios. E depois eu acho que seria muito legal a Marina poder ilustrar um pouquinho com a experiência dela e ver se isso reverbera de fato no dia a dia. Então, transformar a diversidade e inclusão em um caso de negócio, esse é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, uma super oportunidade, porque traz um grande benefício. O outro está sempre relacionado aos processos de contratação, aos processos de promoção. Então, como você faz isso eliminando os vieses que existem na organização, né? O tema tem surgido muito forte, vindo muito forte todo o tema, ou uma preocupação com a questão da tecnologia, né? Inteligência artificial, que vem aí tem um lado de oportunidade que pode melhorar e trabalhar toda essa questão dos processos e eliminação de vieses, mas que, por outro lado, tem ameaças também, né? Porque você pode também estar trazendo viés para o lado que você não vai te ajudar, né? Na diversidade e inclusão. E tem toda uma questão de como que você forma essa força de trabalho na capacitação para ela também lidar com esse tipo de tecnologia. A inteligência artificial pode carregar os vieses porque ela é desenvolvida a partir de nós, pessoas, né? E nós temos esses vieses, não os trazer à consciência, isso pode enviesar. Falando um pouquinho, né, dos desafios. Então, é garantir que a lente da diversidade esteja em todos os processos que você faz, não só de pessoas, né, mas da organização como um todo. Que esse seja um tom que venha do topo, que é super importante, não perder as oportunidades, de celebrar os ganhos, né? E, ao mesmo tempo, ter mecanismos também de gestão de consequência, porque aí a gente está falando qual a implicação da diversidade. Respeito, que é óbvio, né? Um ambiente livre de assédio, né? Temas que, infelizmente, existem na sociedade de forma geral e que muitas vezes são normalizados, né? Essa pauta, ela traz a necessidade de uma atenção a isso, né? De deixar muito claro assédio moral, assédio sexual, que é absolutamente inaceitável, como é que você lida, né? Como é que você também deixa a organização aprender, não exagera nem para um lado nem para o outro, e ter gestão de consequências, né? A gente trabalhou também muito
com o time de compliance, com o canal de denúncias, que passou a ser um canal de acolhimento para a gente tratar as situações. E um desafio, gente, é a resistência invisível. Um pouco do meu aprendizado nesse aspecto é a importância de você caminhar par e passo com grupos minorizados e com grupos que não são considerados minorizados, mas que são tão fundamentais quanto, têm que ser incluídos também, a sua visão também tem que ser incluída e trazida à mesa. Eu acho que esse é um ponto bem relevante. Interessante. E, de fato, quando você vai trabalhando, encontra-se muita resistência invisível, isso em diversas camadas ali. Não muita, mas alguma, porque você está mexendo no modus operandi, né? No status quo. Então, por exemplo, perguntas que já me foram feitas, né? Eu sou um homem branco, hétero, e a gente tem meta de mulheres. Isso significa que a gente vai trazer menos homens para a organização? Aí minha resposta é: sim, a gente tem 75% de homens. Então, para a gente ser mais equilibrado, sim. Você tem que ser muito direto, explicar o porquê, mas isso gera um desconforto, né? Naquele status quo dominante. Que é uma mudança, de fato, né? Que é uma tá acontecendo na mudança. organização. Né? Mas as pessoas entenderem, sim, eu faço parte dessa mudança, né? A sociedade não aceita mais certas condições que podiam ser antes normais. Você tem as novas gerações vindo, principalmente. Você tem todos os benefícios do ambiente de trabalho. É muito bacana quando você conversa com populações e dizem: nossa, é tão melhor agora trabalhar aqui, legal, porque a empresa se tornou mais humanizada. Eu também, que sou, né, de um grupo não minorizado, tenho mais espaço, tenho a minha voz atuante. Então, é muito bacana, mas você tem que levar junto todos, e não só os grupos específicos minorizados. Marina, eu lembro que você me contou um caso em que vocês tinham um programa que vocês iniciaram um programa novo e que vocês decidiram que nesse programa vocês iam começar contratando 100% de mulheres para poder atingir essa meta ambiciosa que vocês, né, colocaram de dobrar o número de mulheres. E aí, ao longo dos anos, vocês aprenderam que, na verdade, era mais importante você contratar 50% mulheres, 50% homens, para que todo mundo percebesse aquilo ali como igualitário e que acolhessem as mulheres que estavam entrando. Acho que esse é um aprendizado... Bem legal você trazer esse exemplo. Esse é o programa de formação profissional, que é a base da pirâmide, né, onde a gente capacita por um ano pessoas que não têm formação em mineração. E é um programa que existe há bastante tempo e a gente começou a fazer um programa 100% mulheres, né? E tenho muito orgulho desse programa, maravilhoso e tal, porque ele não só é a capacitação técnica, mas também a capacitação comportamental, como você, né? Sendo mulher, entrando na mineração, enfim, como é que você se posiciona, se coloca e tal. Ele foi necessário, sabe? Porque como é que você vai fazer essa mudança e trazer 7 mil mulheres a mais na organização? Né? Não é trivial, né? Não é trivial. E esse é um programa fundamental. Passados 3, 4 anos desse programa rodando, eu comecei a ouvir das próprias mulheres assim: seria bom a gente ter uma diversidade nesse programa também. Que a gente entra numa operação... porque elas fazem sala de aula, depois, um tempo em operação, ele é um mix, né? E fica aquela sensação, porque entram assim, é um programa que tem 1.000 mulheres por ano. Aí entra numa determinada mina 100 mulheres. Fica aquela comoção, né? É o assunto da semana. E a gente não precisa disso, a gente não quer isso. Que seja mais natural. Mais natural. Podemos... Então, isso é interessante, veio do próprio grupo, né? E a gente começou a balancear. Esse ano a gente está 70-30, ainda não chegamos nos 50, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que é isso, é uma corrida que você precisa dar, né? Um sprint ali para começar a corrigir uma desigualdade muito grande. Histórica, né? Histórica, de muitos anos, né?
Mas o equilíbrio é tudo, né, gente? Bom, a gente acabou falando um pouco, né, até sobre a sua, enfim, a motivação da empresa, né, de embarcar nessa jornada. Mas eu queria saber, além da motivação, né, quais são os próximos passos práticos mesmo? Vocês já estão avançados aí nessa jornada, né? Qual seria a próxima etapa? Primeiro, seguir, né, o caminho que a gente está, porque não tem retorno, então você tem que ter perseverança, seguir, melhorando os números, né, e trabalhar muito a inclusão. Eu acho que trabalhar muito a inclusão e trabalhar em parcerias também, porque nós não somos uma ilha isolada, né, temos vários parceiros que trabalham com a gente, as comunidades, outras empresas, acho que juntos a gente pode fazer melhor. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Não parece que mais de 20 minutos se passaram, mas passaram. E eu queria saber que mensagens vocês gostariam de deixar aqui para a nossa audiência. Começando pela Marina, por favor. Pensando em vocês que estão aqui, alguns líderes que estão nos ouvindo também, né? Primeiro, a responsabilidade que a gente tem, estando em qualquer organização, é fundamental de liderar esse tema. É um tema da sociedade, é um tema muito maior do que uma empresa, mas quando você vê como a pluralidade humana é capaz de transformar o ambiente de trabalho, é capaz de transformar as relações, é capaz de trazer muito mais leveza, é capaz de trazer simplicidade, soluções que você não podia imaginar e que estavam ali, né, naqueles grupos que são envolvidos naquela tarefa. Isso é uma coisa muito linda que apareceu na Vale. Quer dizer, os super especialistas não viam uma solução onde aquele operador, aquele mecânico, aquela eletricista foram capazes de trazer. Nossa, que bacana. Como isso traz, né, uma empresa muito mais, com as pessoas muito mais engajadas, com um ambiente próspero e capaz de influenciar também além dos muros da organização. Então, é uma mistura de um propósito pessoal, né, de um valor, de um legado que cada um de nós pode deixar e que, somando essas forças, a gente vai certamente ter uma sociedade muito melhor. Muito bem. Fernanda? É até difícil falar hoje. Bom, eu espero que os líderes saiam desse programa aqui com uma confiança renovada na importância da diversidade e inclusão. Que fique claro que realmente a gente está falando aqui de um caso de negócio, além de todos os outros benefícios que isso tem para a sociedade. E deixaria aqui três sugestões. Acho que alinhar realmente as suas metas de diversidade com o caso de negócio. Isso fica muito mais fácil para fazer com que isso permeie para a organização e transforme a organização. Buscar sempre a justiça, a transparência nos processos e o tema que a gente falou bastante aqui da liderança inclusiva, né? Criar esse ambiente inclusivo, combater as microagressões e fomentar essa conectividade e senso de propósito entre todas as pessoas. Muito bom. Marina, Fernanda, muito obrigada por essa conversa inspiradora que a gente teve aqui hoje. Espero vê-las em breve novamente aqui para conversar, porque esse tema, né, a gente pode discuti-lo por muito mais tempo. Com certeza, foi um prazer. Fernanda, Prazer, Mariana. Mariana. Muito obrigada. E a você que nos assiste ou nos escuta, vamos continuar essa conversa? Escreva para os nossos especialistas pelo e-mail mckinsey-talks@mckinsey.com com as suas dúvidas ou seus comentários, porque o episódio fica por aqui, mas a nossa interação segue adiante. E não se esqueça de responder a nossa pesquisa e compartilhar com a gente o que você achou deste episódio. Para isso, basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela ou entrar no link que está na descrição desse episódio. Você também encontra na descrição a agenda completa do McKinsey Talks para conferir este episódio e também os anteriores em vídeo ou em podcast. Muito obrigada por ficar com a gente e nos vemos em breve. Até lá!